O prefeito de Torres fala sobre os desafios que ele supera na cidade das belas praias gaúchas. E a crise na saúde, que é sinônimo de superlotação e restrição de atendimento na região metropolitana da capital. Eu sou o Glauco Paza e o Poder RS está no ar. O Poder RS tem o apoio de OAB-RS em defesa da advocacia e da cidadania. EasyGen. Com EasyGen, economizar na conta de luz ficou mais fácil. Dush, a bebida zero álcool da Fante Bebidas. Sabor que conquista. Pensou em inovação? Vem para Ubra e Quinta do Morgado. Suco de uva puro é Quinta do Morgado. Vamos abrir o programa de hoje falando do município de Torres, um dos mais belos municípios do Rio Grande do Sul. Muita gente diz a mais bela praia do Rio Grande do Sul. É difícil discordar. Mas e os desafios? Como o prefeito está fazendo para contornar as dificuldades que são inerentes a todos os municípios? Torres não ia ficar de fora do contexto, né? Por isso eu quero receber hoje, no Poder RS, o prefeito Delcy Dimmer, prefeito da cidade de Torres, que vai nos dar mais detalhes de como ele está enfrentando os problemas e o que ele prevê para este ano de 2025. Prefeito, muito boa noite, muito bem-vindo ao Poder RS. Boa noite, obrigado por essa entrevista e a gente poder falar com a população. Deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. Depois da pandemia, muitos municípios do litoral experimentaram um aumento significativo da população. É o caso de Torres também? Com certeza, Torres ganhou muitos habitantes, muitos moradores depois da pandemia, né? Tanto na pandemia quanto na enchente. As pessoas foram, às vezes, para ficar uma semana em Torres e acabam até lá hoje, né? A gente encontra pessoas, principalmente num clube, Torres tem o clube da SAPT lá, que as pessoas às vezes dizem, eu vim para cá na pandemia para ficar uma semana e estou até hoje, e não volto mais. Então, com certeza, Torres ganhou bastante morador, bastante pessoas com esses dois fatos que aconteceu no nosso estado. O que o senhor acha que cresceu a população? Qual é a população que vocês calculam que tem em Torres hoje? A Torres hoje tem em torno de 60 a 70 mil habitantes. O IBGE diz que tem 42, mas a gente estima de 60 a 70 mil habitantes. Uhum. Então, e isso significa também algumas questões que são inerentes ao aumento da população que o senhor tem que enfrentar. O que seria hoje o maior desafio do prefeito de Torres? Hoje, o que mais a população reclama em Torres, ou reclamou antes, quando a gente teve nas ruas durante a campanha, é a situação das ruas do município. Principalmente mais para o bairro, né? Às vezes a pessoa que vai visitar um município, que vai ficar 10 dias lá, tá perfeito, porque ele andou no centro, o centro está melhor. Mas a principal reclamação das pessoas foi o acesso à rua. Uhum. Nós estamos falando de pavimentação, da questão de infraestrutura de saneamento básico, o que mais especificamente? Ele reclamava principalmente a rua, o buraco da rua que era a principal reclamação, né? Saneamento básico, em Torres, ele já tem um índice razoavelmente bom. Agora a Corsan vai fazer o saneamento, começou agora há poucos dias no bairro da Vila São João, vai atender ali mais 3 mil e poucas famílias, né, com investimento bem bom ali. Então nós devemos chegar aí com esse já da Vila São João aí uns 80% de esgoto tratado. Então, o saneamento básico em Torres não é dos piores, mas claro que vamos cada dia trabalhar para fazer mais ainda, né? Nós temos ali as praias do sul que ainda não tem saneamento básico. Então temos trabalhando com a Corsan e depois deles terminar esse da Vila São João, veio a possibilidade deles começar logo em seguida a fazer nesse bairro também. Porque em grande parte dos casos a questão do saneamento, por exemplo, não depende somente do município, né? Depende de uma questão orçamentária e depende de órgãos específicos, muitas vezes de outros entes que entrem com a sua parte. Agora, prefeito, o que dá para fazer em relação a essa questão das ruas, que o senhor falou que é o grande desafio? É um pepino, posso lhe dizer isso, mas tem que ser enfrentado. Com certeza, né? A gente vem enfrentando. A gente assumiu a Secretaria de Obras, que é a principal responsável por essa parte, com pouco equipamento. Mas a gente vem trabalhando para reestruturar a Secretaria com equipamento para dar mais velocidade e poder cuidar melhor. Mas já estamos trabalhando, já temos várias ruas, já mais dos bairros que a gente já está cuidando, já pavimentou,
Temos as ruas de estrada de chão, estamos botando material, estamos trabalhando e temos cada dia fazendo o melhor, sim. Os municípios gaúchos, prefeito, ou grande parte deles, tem vivido um drama no setor da saúde. Como se apresenta o cenário hoje em Torres? A saúde é um problema em todos os municípios, né? Não resta dúvida, né? Hoje nós temos um hospital que não está dando conta também, que está passando por uma dificuldade financeira. A gente tem trabalhado junto aos deputados federais buscando recurso em benefício do hospital, né? Até porque entendo eu que se tu melhorar o hospital, melhora a saúde da nossa comunidade, da população, né? Então, viemos trabalhando bastante para melhorar a saúde do nosso município, tanto no hospital quanto nos postos de saúde, que é a saúde pública, né? Então, tivemos aí com bastante déficit também nos últimos anos, mas vamos trabalhar e vamos fazer melhorar sim. No caso de Torres, recebe pacientes de fora, que é o que a gente vê em várias cidades polo, ou qual é a realidade? O município de Torres, basicamente, ele recebe de 7 municípios o hospital, né? Porque ele é grande, são 7 municípios, que era o município mãe de Torres, que o hospital referência é Torres. É Três Forquilhas, Três Cachoeiras, Mampituba, Morrinhos, Dom Pedro de Alcântara, Torres, Arroio do Sal, né? Então, são 7 municípios que é referência, além de mais um pouco de paciente que tu acaba atendendo do Passo de Torres, do município de Santa Catarina, né? Que atravessam Isso, e né? acabam vindo para cá. Só no nosso PA do município de Torres, no ano passado nós atendemos 3.200 pacientes do município do Passo de Torres, do município vizinho. Então, tu acaba atendendo, mas isso faz... Essa questão do aumento da população, que o senhor acabou de falar, né? Até em virtude do fenômeno que aconteceu em todo o litoral, de uma forma geral, isso impactou também na saúde ou não? Acaba impactando um pouco, né? Sempre acaba impactando, por mais que, né, grande parte dessas pessoas que foram morar em Torres sejam pessoas, às vezes, de um poder aquisitivo razoável, né? Mas acaba impactando sim, né? Hoje a gente vem enfrentando falta de vaga na escola particular no município também, né? Então, isso, né, veio em função de aumentar o número de pessoas com poder aquisitivo, que daí busca a escola particular, né? Então, a escola particular do município hoje não está conseguindo atender todos. Então, essa é uma das coisas que a gente escuta, às vezes, das pessoas que estão indo morar em Torres. Às vezes tem uns que dizem, não estou morando em Torres ainda porque eu não tenho escola para o meu filho. Mas já temos aí o pessoal já investindo também, começaram agora, no último mês, aí a construção de uma nova escola no município. Então, a gente vem trabalhando, né, na escola pública. A gente assumiu ali o município com 500 crianças na fila de espera por vaga na educação infantil, né, e hoje já temos com 170. Então, já Como é que o senhor fez essa ginástica aí, hein? Já conseguimos administrar, reorganizar, fazer pequena reforma em algum local que estava fechado sem atendimento para fazer atender, né? Então, já a fila hoje está em? 170. O senhor acha que tem como diminuir ou terminar com a fila? Tem. Vamos trabalhar para melhorar, sim. Nós temos ainda uma escola infantil no bairro da Vila São João que está em construção há 10 anos, que vinha se arrastando muito e pretendo terminar ela agora nos próximos 60 dias. Então, se tudo der certo, quero ver se boto funcionar agora em agosto. Tenho uma dúvida da secretária da Educação, que é responsável por essa pasta, porque no projeto ficou uma área aberta no meio e ela está em dúvida se o Conselho vai permitir a gente abrir a escola sem fazer essa cobertura, e não previa no projeto. Então, se o Conselho não permitir, daí eu não vou conseguir abrir esse ano, daí só para o ano que vem, que eu tenho que projetar de novo para fazer. Tem que então, provisionar tudo e o órgão através público, do projeto, ele é um pouquinho lento, né? Mas sim, agora, acredito que vai dar para abrir agora em agosto. Voltando só um pouquinho no assunto saúde, tem a Conferência Municipal de Saúde, né, prevista aí, que fala sobre as questões relacionadas ao SUS, inclusive, essa questão dos repasses. Falta muito para um acerto de contas, digamos assim, por exemplo, com a União, com o Estado, na sua opinião, no que diz respeito à saúde, porque é uma reclamação praticamente geral. O grande problema da saúde é que o valor que o Estado, que a União paga, né, por atendimento pelo SUS, ele não cobre o custo. Ele não é atualizado. Então, esse é o grande problema, porque hoje o que eles fazem? Hoje o Estado e a União, eles pagam serviço, eles compram serviço.
Então, tu recebe conforme tu trabalha, conforme tu produz. Só que aquilo que o Estado, que a União está pagando, que o SUS paga, não é suficiente. Tu atende um paciente, a consulta R$17. Ele te custa muito mais que isso. Né? O nosso PA do município ele custa mais de R$100 por atendimento. A conta não fecha nunca. Né? Então não fecha, então não tem como... O senhor perdeu dinheiro ou ganhou dinheiro com assistir? Né? O programa do governo do estado então, de redistribuição. Né? Veio um pouquinho para o hospital, veio, né? Tem uma verba que veio para o hospital, né? Sim. Mas é que fazer saúde é muito caro. Né? A saúde sempre vai ser um problema, mas, enfim, nós temos que cada vez fazer melhor, né? Sim, e pelo que o senhor fala, se houvesse condições, isso não depende somente da prefeitura, mais pessoas iriam morar em Torres. Então é de se pensar no futuro como viabilizar todas essas alternativas. Não é atividade fácil. São duas coisas que o pessoal, né, que quer investir às vezes em Torres, eles ainda comentam a falta de educação, né, que não é a educação pública, mas sim a particular, né? E um pouco da saúde também, melhorar a qualidade do nosso hospital, né? A gente vem buscando trabalho com parcerias com empresários, até para talvez construir um novo hospital também. Até porque o hospital que está lá é um hospital já construído há mais de 50 anos, não tem uma estrutura perfeita, né? Então, hoje ele está no centro, há a possibilidade, talvez, quem sabe, ele ir para um outro local, né? Porque hoje ele tem uma área muito valorizada, né? Então, a gente vem trabalhando. Fazer uma composição, de repente, né? Prefeito, há poucos dias vocês falaram bastante da questão de segurança também, né? Teve um encontro com um tema bem específico, inclusive, que é a quantidade de moradores de rua, que não é também um problema só de Torres. Aliás, tem cidades com um problema muito maior no que diz respeito a este assunto. Mas preocupa até que ponto lá? Acho que o morador em situação de rua ele preocupa todos os municípios. Mas eu não vou pensar nos outros, eu tenho que pensar no nosso município, que é Torres. Eu tenho que trabalhar para reduzir esse índice de moradores em situação de rua em Torres. Né? E a gente vem trabalhando junto com a assistência social, né, a possibilidade de reinserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Né? Esse ano a gente conseguiu já, né, 15 pessoas que estavam em situação de rua encaminhar para o mercado de trabalho. Que já estão trabalhando junto com a Secretaria de Obra, na parte da limpeza. Né? Ainda temos, né, hoje, 2 pessoas que estão trabalhando na frente de trabalho com a Secretaria de Obra, que não tem um lugar para ficar ainda, que eles ainda não arrumaram. Então, eles ainda estão dormindo na rua e trabalhando durante o dia. Puxa vida. Mas, né, amanhã depois vai se encaixar isso. Então, mas já está encaminhado. Então, e a gente que vem de fora também? Né, vocês têm essa... Não, a maioria é de fora. Ah, é? A maioria é de fora. Torres tem um povo muito acolhedor, né? Então acaba meio que facilitando isso. E é um lugar maravilhoso, né? Temos que falar das coisas boas também, que não são poucas. Então acaba facilitando, né? Mas a gente vem trabalhando, a gente vem fazendo reuniões aí com o pessoal da segurança, tanto Polícia Civil, Brigada Militar, Polícia Rodoviária. Vamos aí implantar também o cercamento eletrônico aí, esse ano já deve estar pronto o cercamento eletrônico e vamos, na sequência, encaminhar para fazer o monitoramento também. O pessoal da Força de Segurança entende muito que, com essas 2 ferramentas, a gente diminui muito o número de pessoas em situação de rua. Certamente. Então, vamos trabalhar muito focado nisso, sim. Bom, quando eu falei em coisas boas, é claro que vem o assunto turismo, né? Quanto depende o município hoje do turismo, prefeito? O município de Torres depende mais de 50% do turismo. E vocês conseguiram, de certa forma, se recuperar depois de tudo que a gente enfrentou? Torres, não tivemos tantos esses problemas, né? Sim, mas é que pessoas, de repente, deixaram até de fazer o turismo. Isso, existe um dado, inclusive, pessoas que deixaram de lado um pouco o lazer, e Torres é um dos alvos preferidos. Existia, né? Se nós olharmos, existia essa preocupação ano passado, como ia ser o verão, né? Com o que aconteceu no estado, como ia ser. E nós não tivemos um verão ruim, nós tivemos um verão muito bom em Torres. Nós tivemos um clima excelente, né? E daí nós tivemos aí, esse ano aumentou bastante o número de pessoas que vieram de fora do Brasil, que veio da Argentina, do Uruguai, né? Então melhorou
os hermanos, eles melhorou a situação deles invadiram o Rio Grande do Sul. Então eles completaram aquilo que a gente poderia perder, eles completaram. Então nós tivemos ali o restaurante lotado, nós tivemos as pousadas lotadas. Então isso deixa dinheiro na cidade para movimentar o inverno, que tu te aperta um pouquinho, que não tem tanta gente, mas movimenta de outra forma. Eu estava até dando uma olhada na programação, temos previsão de Semana Farroupilha no Parque do Balonismo. Isso. Por quê? Porque ganhou corpo, aumentou, e eu até queria, sobre este assunto, lhe perguntar. O balonismo é uma atração indiscutível também de Torres, né? Mas o que aconteceu em Santa Catarina agora, o senhor acha que afeta, de certa forma, essa atração em Torres? Não, eu acho que não, porque Torres, tu tem um festival de balonismo, né, onde nós tivemos aí o ano que passou aí com mais de 100 balões, né, no ar. Então, um recorde público, um recorde de balão, foi o melhor balonismo da história de Torres, né? Também foi o 35º e quebramos todos os recordes, né? Eu não acredito que ele vá nos prejudicar. Eu acho que a gente precisa trabalhar, sim, melhorar cada vez mais a segurança, né? Até porque o Festival de Balonismo ele é uma competição onde andam 2, no máximo 3 pessoas no balão. São os competidores, né? São os competidores, seria uma recreação, claro. Embora exista também atividade de recreação para quem quiser fazer o seu passeio. Mas no Festival de Balonismo nem tem o passeio, né? Então sim. Ele passa a ser somente a competição. E eu acho que isso, né, essa tragédia que aconteceu serve para a gente cada vez trabalhar, buscar mais segurança. Né? É um esporte, tem risco, né, tudo na vida tem risco, né? Claro. Mas eu acredito que o balonismo é um esporte seguro, né? A gente pode voltar nos nossos 35 balonismos que a gente teve, praticamente não tivemos problema, né? Então acho que aí prova a segurança que é. E claro que com essa tragédia que aconteceu, acho que cabe a nós cada vez buscar mais segurança, cada vez exigir mais, um pontinho daqui, um pontinho dali. Tudo aquilo que acontece serve para a gente cada vez melhorar, né? Claro, vamos melhorar, vamos fazer a regulamentação, vamos regulamentar cada vez a atividade, melhor. Né? Isso, né? Eu imagino que comprar um imóvel em Torres hoje seja um desafio, tem que ter dinheiro, porque a procura é grande, né, prefeito? A procura é grande, a nossa construção civil vem cada dia melhor, né? Cada obra que faz, ela é melhor que a outra. É verdade. Então, isso é bom, né? Então, hoje nós temos aí com 1 metro quadrado já entre acho que o quarto mais caro, né? Mas por que é o mais caro? Porque tem procura, né? Porque é bonito, porque a arquitetura de Torres, ela é bonita, né? Então... Posso falar o que a gente estava conversando antes? O prefeito disse, tá frio lá, prefeito? Não, lá não faz muito frio. Choveu muito lá, prefeito? Não, choveu, não. Mas a gente não tem áreas com risco. A cidade dos sonhos. Vale a brincadeira aqui, a com cidade certeza, dos sonhos, né, prefeito? Com certeza, e vamos trabalhar para cada vez ficar melhor, né? Então nós temos aí vários empreendimentos aí saindo, cada um melhor que o outro. A arquitetura, eu sempre digo que a arquitetura de Torres, ela é bonita. Às vezes tem algum lugar que tu faz prédios quadrados. Em Torres não, em Torres ele é cheio de detalhe, porque tu vende a beleza. Porque tem que... As pessoas não querem simplesmente o local para morar. O senhor já imagina a beleza natural que tem em Torres e alguém fazer uma construção... Não, tem que seguir o padrão, claro, né? Exatamente. E como cidade estabelecida, tem que ter ensino, inclusive ensino superior, disponível. E a UBRA está lá também para fazer essa parceria com o município. Com certeza, né? A UBRA foi um grande ganho. Né? A gente até disse que Torres era uma antes da UBRA e uma depois da UBRA, né? Então a UBRA já está lá no município há mais de 30 anos, cada vez colaborando mais para o crescimento do nosso município. E com isso, cada vez mais gente indo para Torres, né? Pois então, era isso que eu ia mencionar. As pessoas, ao escolherem um destino, logicamente, Torres tem mais este atrativo. E até estava comentando aqui de pessoas que fazem a viagem com ônibus de outros locais para ir até o campus de Torres, porque lá tem a UBRA. Isso é um ganho para o município, sem dúvida nenhuma, né, prefeito? Com certeza. A UBRA aí teve... Antes da pandemia, acho que chegava de noite, tinha mais de 50 ônibus da região que acabavam indo para levar alunos para a UBRA, né?
Então, sempre movimenta o restaurante na Ubra, às vezes movimenta um restaurante do centro, muitas vezes o aluno, às vezes no dia seguinte tem alguma coisa, um trabalho para fazer no dia de manhã, acaba dormindo na cidade, né? Então tudo isso faz movimentar, né? Uhum. Então é uma soma de fatores, né? Ninguém faz nada sozinho. Eu falei até de balneários aqui mais ao sul, mas aí eu lembrei também que tem gente, certamente, de Santa Catarina, que acaba utilizando o espaço disponível, a estrutura disponível de Torres. Claro, né? claro que sim. Da região mais sul de Santa Catarina. Uhum. E aí tem o complexo que pode oferecer opções esportivas, artísticas, culturais, de certa forma, e o ensino em si. A questão do ginásio, prefeito. O ginásio está lá num processo, foi apresentado, inclusive, para os vereadores. Há uma questão da reforma que está sendo colocada em vista e mais uma alternativa que pode surgir aí. Acho que o ginásio ele precisa ser reformado, né? Hoje ele está desativado, né? Até por falta de manutenção, mas ele tem que ser reformado. De uma forma ou de outra, logo em seguida ele será devolvido à comunidade, com certeza, para poder usufruir desse belo ginásio que tem junto na universidade. O senhor, por falar em parcerias, está utilizando muita parceria para administrar? Porque me parece que é inevitável, né, hoje. Com certeza. Acho que essa parceria público-privada ela é muito importante, é de grande ganho para as duas partes, né? Então, hoje sai um empreendimento ali, né? Por que não fazer uma parceria para melhorar a rua da frente, porque melhora o valor do empreendimento dele. Então, tu acaba fazendo esse trabalho, sim, né? E a sociedade é que sai ganhando, né? Uhum. Do ponto de vista de planejamento, como é que funciona uma cidade turística? Nós estamos agora no inverno. Vocês planejam durante todo o ano, por exemplo, como vai ser o veraneio? Como é que funciona isso numa administração municipal como Torres? Sempre vem planejando, né? Já vamos pensando como vai ser o Réveillon, que no Réveillon nós temos mais de 1 milhão de pessoas na milhão noite, de pessoas? Na noite de Réveillon, né? A cidade lota, para tudo, não tem restaurante que não tem fila. Imagino. Mas é a mais bela, né? Nós temos o melhor Réveillon, né? A praia lota. Então a gente vem trabalhando, trabalhando junto com o Ministério Público, né? Porque o Ministério Público quer que a gente faça o Réveillon com menos barulho, né? Então, como é que tu vai fazer os fogos sem o estampido? Então estamos estudando possibilidade de achar soluções para chegar nesse nível que eles têm o interesse, né? Por isso, tanto tempo de planejamento. E é proporcional à beleza e ao tamanho do espetáculo. Com certeza. Prefeito, muito obrigado pela sua presença aqui no Poder RS. Conversei com o prefeito de Torres, Delcy Dimmer. Eu sei que os desafios são enormes, mas tem que ser proporcional também ao tamanho de tudo que eu falei aqui. E nós estamos à disposição também para fazer essa parceria. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado. Faça sua graduação na maior universidade do estado e uma das 5 melhores privadas. Escolha a Ubra. Aqui você tem práticas de verdade. Desde o início do curso, eventos de networking, professores altamente reconhecidos no mercado de trabalho e muito mais. Matricule-se agora em ubra.br/vestibular e garanta condições especiais de pagamento. Ubra, seu futuro começa aqui. E agora vamos ao nosso comentário especial da temporada de inverno, diretamente da Serra Gaúcha, com o jornalista Miron Neto. Boa noite, Miron. Olá, amigos. Todo mundo sabe que Gramado é a terra do Natal Luz, do chocolate e do Festival de Cinema, mas também é a terra do futebol. Aí vocês devem estar perguntando, como? Sim, o gramadense, que no ano passado foi o campeão da Terceirona Gaúcha, hoje está na Segundona fazendo bonito. Ontem a equipe treinada pelo Carlos de Moraes venceu o Esportivo na Montanha dos Vinhedos pelo placar de 1-0. Com o resultado, a equipe ocupa a vice-liderança da Segundona Gaúcha. Ou seja, tem grandes chances de subir para a elite do futebol gaúcho. E isso com um orçamento bastante baixo diante de outras equipes que estão disputando a Segundona, como Inter de Santa Maria, Esportivo, Santa Cruz, Novo Hamburgo e Aimoré, que é o líder. Enfim,
Ainda tem um longo caminho pela frente, mas o gramadense deve ficar entre os 8 que disputarão o octogonal, que vai liberar 2 equipes para a elite do futebol gaúcho. Vamos torcer para, no ano que vem, o gramadense enfrentar equipes como Grêmio e Internacional. Até amanhã. O Poder RS faz um breve intervalo para BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver. OAB RS, em defesa da advocacia e da cidadania. Já voltamos. O Poder RS está de volta para a BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver. O Rio Grande do Sul enfrenta uma grave crise na saúde pública. Nas últimas horas, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, por exemplo, anunciou a suspensão de cirurgias eletivas na área pediátrica por causa da superlotação devido às doenças respiratórias. O Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas, também expôs o esgotamento do sistema, restringindo o atendimento apenas aos moradores do município. E sobre este tema, eu conversei com o deputado estadual, Dr. Tiago Duarte, que acompanha de perto a situação. Confira. A saúde pede socorro na região metropolitana de Porto Alegre. Os gestores públicos enfrentam a superlotação em hospitais e unidades básicas, recursos escassos e o agravamento das doenças respiratórias. Para compreender os desafios e possíveis soluções para essa crise, eu recebo agora o deputado estadual, Dr. Tiago Duarte. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no Poder RS. E mais do que o drama dos administradores, dos gestores, nós temos o drama da população, que não dá para esquecer. Aliás, é um ponto primordial. O que o senhor vê como alternativa, o que pode ser feito ou está sendo feito, na sua opinião, que possa resultar numa luz no fim do túnel? Muito boa noite. Boa noite, obrigado, Glauco, pela oportunidade. Na verdade, nós temos solução para esse processo. A solução passa por uma gestão mais qualificada, principalmente dos nossos municípios de gestão plena. O que a gente observa como deveria ser prioridade? Primeira coisa, emergências e urgências superlotadas. 80% dos pacientes que estão lá são pacientes azuis e verdes. São pacientes que poderiam ser atendidos nos postos de saúde. Esse é o protocolo de Manchester? Protocolo de Manchester, é. E nos postos de saúde nas UPAs. O problema é que não se investe em atenção básica. Os gestores municipais dos municípios de gestão plena não investem em atenção básica. Então, abrir os postos em horários alternativos. Essa precisa ser a primeira conduta que os gestores públicos municipais precisam ter. O Estado coloca agora na Operação Inverno 33 milhões para que os municípios, a mais do que os municípios já recebem, para que os municípios possam abrir os postos em horários alternativos. Eu falo sábado, eu falo à noite, eu falo feriado. Para tu teres um exemplo, esse problemão todo se agudizou, piorou, quando os postos ficaram fechados na Páscoa e no Carnaval. Os postos ficaram, de Porto Alegre, por exemplo, quase uma semana fechados nesse período. Isso é inadmissível. Então, a primeira questão é essa. A segunda questão importante é que a gente possa estimular os hospitais a realizarem os procedimentos. O que está acontecendo hoje? Se a gente vai ver, existe um grande contingente de pacientes que tem problemas que já deveriam ter sido resolvidos. É o paciente que tem pedra nos rins, é o paciente que tem pedra na vesícula, e esse paciente vai toda semana, de 3 em 3 dias, na UPA ou na emergência para fazer remédio para dor, por exemplo. Ou seja, é a fila reincidente. É a fila reincidente. Que se repete. Então nós temos que atuar nessa fila. Porto Alegre, há 6 meses atrás, tinha 132 mil pessoas de Porto Alegre, em Porto Alegre, esperando uma consulta, uma cirurgia, um exame. Hoje tem uma fila de mais de 180 mil pessoas. Está piorando ao longo do tempo.
E como é que nós vamos fazer isso? Aí o governador tomou a conduta de fazer, de discutir com o Ministério Público um grande ajuste de conduta e se dispõe a colocar, já assumiu o compromisso com a sociedade disso, se dispõe a colocar R$1 bilhão, 250 milhões em 2025, 750 milhões em 2026, para complementar os valores defasados das tabelas SUS. A tabela que o hospital recebe para fazer uma cirurgia de vesícula, para retirar uma pedra nos rins, é uma tabela de 2008, completamente defasada. Anomalia, né? Não há condição. Os hospitais hoje têm uma meta a atingir. Tantas consultas, tantas cirurgias, é assim que é feita a contratualização deles com os governos municipais e com o governo estadual. Quando ele chega em 60%, 70% dessa meta, ele puxa o freio de mão, porque senão ele só vai ter déficit. Então, o Estado precisa estimular quem produz. Fazendo como? Fazendo uma tabela adicional. Então, para uma cirurgia de vesícula, o SUS paga X. A cirurgia custa 3x. O Estado vai complementar com 2x. Isso é o que a gente chama de SUS gaúcho? Isso é o SUS proposta gaúcho. que já está, né, muito bem discutida, mas que ainda eu acredito que vai ser assunto. Os valores são irrisórios, pagos para instituições. E só para ressaltar o que o senhor falou, existe a meta, que é obrigatória, só que a partir daquele ponto as instituições vão estar pagando para bancar o serviço que deveria ser de recursos federais. Mas, Glauco, os hospitais nem chegam nessa meta. Eles chegam a 60% dessa meta. Não completa? Eles não completam. E aí o gestor vai para cima e ele diz, não, mas olha só o que eu estou recebendo, não cobre. Sim, porque na o que eu verdade tinha que a fazer. conta não fecha. Então, um que faz que paga, o governo federal faz que paga, os hospitais fazem as cirurgias e quem sofre no meio é o marisco, que é a população. Então, é isso que está acontecendo. A tabela SUS gaúcha é uma resposta a isso, é o governo do Estado se dispondo a cobrir parte desses valores que não seria obrigação dele cumprir, aos moldes do que está sendo feito, por exemplo, em São Paulo, que já foi feito, em 2023. Isso eu ia lhe perguntar, a referência que existe de São Paulo, qual é o resultado? É maravilhoso. São Paulo fazia em 2023 600 mil cirurgias. Em 2024 fez 1 milhão com a tabela SUS paulista. O Espírito Santo está adotando a mesma conduta, o Paraná está adotando a mesma conduta. Então, até que o governo federal, em algum momento da história, corrija esses valores, os estados e as pessoas que moram nos estados e nos municípios não podem ficar esperando. Então, essa é uma atitude corajosa do governador que depende ainda de um acerto, um termo de conduta, de ajuste de conduta com o Ministério Público, em função daquela grande discussão, secular discussão dos 12%. Sim. Né? Os partidos que hoje são oposição dizem que o governo não cobre os 12%. Sim. Mas quando era um governo, diziam que faziam. Então é a tal história que o governo estadual englobaria nos 12% investimentos que, na verdade, não deveriam estar ali ou que seriam de outra alocação, mas que compõem esses 12%. Mas essa oposição, quando era governo, dizia que cobria os 12%, que agora não cobre. Então, mas agora o governador, numa atitude corajosa, quer colocar os 12% efetivamente, inequivocamente. Se somar esses outros valores, vai a quase 15% na saúde. Então, o SUS gaúcho ele vai dar um outro padrão. Vem esse dinheiro? Já está vem do Tesouro previsto? Do Estado. Do Tesouro do Estado. Então, esse recurso vai ter o condão de poder ajudar muito nesse processo. E a outra coisa é a necessária abertura de leitos. Porto Alegre fechou nos últimos 5 anos, para citar um exemplo da capital, 462 leitos, entre aberturas e fechamentos. E isso impacta diretamente no atendimento das pessoas. E que tipo de leitos, deputado? Nós estamos falando de complexidade... Porto Alegre fechou leitos de média complexidade na sua maioria, mas alguns de alta. Para te lembrar, falar em hospitais que as pessoas entendem melhor. Porto Alegre fechou o Parque Belém, lá atrás,
fechou o Álvaro Alvim, que inclusive foi implodido, foi o hospital reformado para a Copa 2014 e foi implodido agora. Álvaro Alvim, como se não precisasse de hospital. Álvaro Alvim, Hospital Porto Alegre, Hospital Beneficência Portuguesa. Então, são vários hospitais que ao longo do tempo foram fechados com a ação e a observação complacente de quem tem gestão plena. Isso é inadmissível. Agora nós temos um caso, e para não ficar só em Porto Alegre, agora nós temos um caso grave aqui em Canoas, né, que é o do HPS, que nós não podemos assistir complacentemente o fechamento de mais esse hospital. Então, é importante que a sociedade cobre dos gestores públicos, principalmente os que têm gestão plena do município, que está perto dela, para que realmente essas coisas não venham a acontecer. Até porque o paciente ele cobra imediatamente da instituição, mas é bom entender como é que funciona ou não funciona o processo em si, né? Canoas, que está vivendo também essa questão toda do Hospital Nossa Senhora das Graças, enfim, porque é uma cidade polo e atende muita gente, inclusive de fora. E é aí que eu quero chegar com o senhor. A questão de atender pacientes que vêm de outras localidades, isso é um problema, é algo que é uma realidade que tem que ser contornada, é algo que tem alguma solução, na sua opinião, logo ali? Olha só, isso eu acho um absurdo. O município se negar a atender gente que não é do município, sendo que essas pessoas são referenciadas para determinado município. Isso vale para Canoas, isso vale para Porto Alegre, isso vale para qualquer outro município de gestão plena. Isso é segregação, isso é crime, isso é criminoso. Se negar a atender gente que é referenciado para esse município. Porque o município recebe para fazer isso. O município recebe para fazer isso. Canoas, na Operação Inverno, está recebendo a mais do governo do estado mais de 2.500.000 reais. É 1.061 no Gracinha, 1.200.000 aqui no HU e mais o restante na atenção básica, mais de 250 mil na atenção básica. Então, Canoas não está fazendo nenhum favor, Porto Alegre não está fazendo nenhum favor. Porto Alegre contratualizou fazer isso, atender essas pessoas. Então, se o governo do estado tem cortado recursos de alguns hospitais, é porque esses hospitais não estão produzindo. Não estão produzindo. Chegamos ao assunto gestão. Gestão. Porto Alegre recebeu, com Avançar e com Assistir, 55 milhões a mais. 55 milhões a mais. Quais foram os algum hospital perdeu? 2 perderam. O HPS de Porto Alegre e o Hospital da Restinga. O HPS mudou a sua expertise por uma ação de gestão. O HPS hoje, o segundo e o terceiro andar, se a gente for lá agora, vai ver pacientes esperando por uma cirurgia de fratura de colo de fêmur, de joelho, há 15 dias, há 20 dias, senhora com fixador externo, porque eles não estão mais fazendo ali. Mas não é porque os profissionais não querem fazer, que são excelentes profissionais. É porque a gestão tomou a conduta de levar esses pacientes para outros lugares. Leva para a Independência e leva para o Cristo Redentor. Então não consegue comprovar produtividade. Por isso que perdeu no Avançar e no Assistir. O Hospital da Restinga, o Estado contratualizou, eu fui testemunha ocular disso, o Estado contratualizou entre maio de 22 e junho de 23, 490 cirurgias de média complexidade em traumato-ortopedia. Pagou todas. E o hospital fez 30. 490 fez 30. Aí não tem como continuar. Aí o Estado tem que cortar recursos, porque é malversação de recurso público. Na verdade, isso aí tem que ser encarado como uma gestão, é claro, logicamente, gestão no âmbito maior, que o Estado é responsável pelo repasse, mas também pela fiscalização. Então, não é um ralo que vai escoar o dinheiro sem a prestação de serviço.
As pessoas têm que entender. Agora, o paciente que está na ponta, esse é o que mais sofre. Esse é o que está em meio a tudo isso. E algumas cidades reclamam justamente da distribuição. E aí entra a questão do Assistir, por exemplo, que teria tirado recursos de alguns locais para realocar esses recursos, por exemplo, na região metropolitana. É correto isso? É correto isso. Tu tens que pagar para quem produz, para quem atende o paciente, para quem faz a cirurgia. É essa pessoa, esse hospital, essa equipe que tem que receber. Não é quem não faz. Isso está corretíssimo. Eu citei aqui, Glauco, né? Porto Alegre recebeu 55 milhões a mais. A Santa Casa recebeu muito mais recursos. O Hospital Independência recebeu mais recursos. E retirou daqueles que não produzem. É assim que tem que ser feito. O Hospital de Rodeio Bonito, semana passada, esteve me procurando. Contentíssimo com Assistir. Qual é a produção? 2.500 cirurgias por ano. Um hospital pequenininho. 2.500 de média complexidade, retirada de vesícula, cirurgia de hérnia, de média complexidade, 2.500 cirurgias por ano. Então, essa é a lógica moderna. Não dá recurso para o apadrinhado político, né? A gente vê isso muito com incentivo. Os hospitais que ganham são aqueles que têm relação com o gestor. Então, o governo do Estado tomou uma conduta, ao meu ver, completamente correta. Não dá recurso ou diminui o recurso para quem não produz e coloca o recurso em quem produz, quem atende as pessoas, quem faz a cirurgia. E eu acho que é isso que tem que ser feito. Na sua opinião, a relação com a União tem que mudar em alguma coisa, tem que ser aprimorada? E eu estou falando em repasses que são fundamentais. A União está faltando ao Estado do Rio Grande do Sul. A Lei Complementar de 2010 diz que a União tem que repassar, tem que colocar na saúde 10,8%. No Rio Grande do Sul, coloca 8,4%. Então, os mesmos deputados vinculados à União que cobram do governador os 12% reais, que não tenha nenhuma discussão inequívoca, a sua gestão não coloca o mínimo, que é os 10,8%. Então, a provocação que a gente tem feito lá na Assembleia Legislativa é o seguinte: o governador vai colocar R$1 bilhão na saúde. 250 milhões a mais esse ano, 750 milhões a mais no ano que vem. Que a União faça isso. Não quer colocar os 10,8%, que seria mais que R$1 bilhão, pelo menos integraliza a mesma coisa que o governo do Estado vai fazer. Pelo menos faça isso, para a gente poder ter uma saúde que possa investir e melhorar no Estado do Rio Grande do Sul. E só para terminar, essa relação com a Prefeitura de Porto Alegre, que tem discutido tanto, inclusive já virou uma polêmica, digamos assim, né? A questão das complexidades, do repasse de recursos. O prefeito fala tanto em administração ou gestão tripartite, e ele acha que o governo do Estado está faltando com a parte dele também. Olha, a Prefeitura teve uma postura nesse processo, uma postura que não é séria. Não é séria. Primeiro, quando colocou os seus problemas, o governador disse o seguinte: olha, governador, vocês estão tendo dificuldade de gestão, problema de gestão. Então, se vocês não estão conseguindo administrar a média e alta complexidade, abram mão da média e alta complexidade que eu administro. Uhum. Aí o prefeito, num primeiro momento, disse: não, ok, nós aceitamos. Aí, na segunda reunião, vem e diz assim: não, nós só aceitamos se o governo do Estado assumir os postos de saúde, as UPAs, as promessas que eu fiz na campanha de fazer um novo HPS, um novo HPV. Mas aí não é sério. Aí não é sério. Gente que trata assim a saúde não é uma postura séria. O senhor acha que há um meio termo? Há como se refazer esse diálogo, não? Eu acho que sim. Eu sou uma pessoa, sempre me pautei otimista pelo diálogo e otimista. Eu acho que é fundamental que a saúde seja pautada pela produção. A secretária estadual de saúde e o governador do estado sempre
mantiveram um canal aberto para seguir essa discussão. Agora não pode se discutir isso em bases que não são sérias. A atenção básica, os postos de saúde e as UPAs são obrigação dos municípios, mesmo aqueles que não têm gestão plena. Então, isso não se pode passar para o outro ente federativo. Outra coisa que Porto Alegre precisa avançar, só para citar um caso clássico de gestão. Porto Alegre só tem uma UPA cadastrada no Ministério. O pronto atendimento da Cruzeiro do Sul, o pronto atendimento da Bom Jesus, o pronto atendimento da Lomba do Pinheiro, o pronto atendimento do IAPI e a parte da emergência da Restinga, que são pronto atendimentos, não são cadastradas no Ministério. O que isso e o que faz com que... qual é a consequência disso? A consequência é que deixam de receber por mês de 200 a 500 mil reais cada uma delas. Então, Porto Alegre, que se queixa de não estar recebendo recurso, joga na lata do lixo mais de 10 milhões por ano só no cadastramento destas unidades de pronto atendimento. Então, isso é que é falta de gestão. Esse é que é o dado concreto. A gente espera realmente que a prefeitura faça parte dela, porque hoje o que acontece é que Porto Alegre e Canoas prejudicam a saúde do estado do Rio Grande do Sul. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E isso é que precisa ser revertido. De alguma forma, a estação, o clima, afeta essa relação que existe também? O senhor acha que nós podemos ter uma melhora logo que passar essa fase aguda de crises respiratórias, tudo isso que está causando maior movimentação nos estabelecimentos de saúde, ou não tem nada a ver? Não, eu acho que isso agrava o problema, né? E principalmente, né, Glauco, uma preocupação que eu tenho muito, sempre tive muito, e agora, com os dados que a gente tem visto, aumentou a minha preocupação. A importância das pessoas se vacinarem. Não misturem pensamento ideológico, pensamento político com questão técnica. Se vacinem, se vacinem. Para tu ter uma ideia, a gente teve um levantamento, acesso ao levantamento desse período agora, desses últimos 2 meses. 95% dos idosos que morreram de patologia respiratória aguda não tinham se vacinado. E 100% das crianças que morreram não tinham se vacinado. Então, vacinação é um gesto principalmente de cidadania, mas de amor com o próximo e com as pessoas que circundam. Mas, sem dúvida nenhuma, se a gente, à medida em que essas ações forem efetivas, o governo do Estado, eu falei dos 33 milhões, são 133, os outros 100 milhões são para a abertura de 400 novos leitos agora no inverno. Alguns leitos já foram abertos nessa uma semana, né? Nós tivemos 10 leitos em Alvorada, mais alguns leitos em Campo Bom, outros em Pelotas, então, outros na Santa Casa. Os hospitais estão abrindo esses leitos. À medida em que essas políticas forem efetivadas, abrindo os leitos, abrindo os postos de saúde em horários alternativos e principalmente também, por que não, o clima melhorando nesse período, nós vamos ter uma situação mais sob controle no que se refere à questão da saúde. Eu não tenho dúvida disso. Tomara, tomara. Eu vou ser otimista, como é o deputado Dr. Thiago, a quem eu quero agradecer pela presença aqui no Poder RS. Muito obrigado. Muito obrigado, Glauco. Fico à disposição de vocês para esses e outros assuntos quando tiver oportunidade. Tá certo. Bom trabalho. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah! O Poder RS fica por aqui para OAB RS, em defesa da advocacia e da cidadania. A gente se vê amanhã. Uma boa noite a todos.